O governador em exercício, Matheus Simões, encaminhou hoje o protocolo de 2 projetos, 2 propostas para a privatização da CEMIG e da Copasa. O modelo de privatização a ser adotado é corporação, no caso da CEMIG, e desestatização, no caso da Copasa. As matérias serão recebidas em plenário pelo presidente Tadeu Leite, que é o presidente da Câmara, e começam a tramitar. E aí sim deverão ou não ser conduzidas para as comissões e levadas a plenário. A intenção do governador Romeu Zema era encaminhar as propostas de privatização da Copasa e da CEMIG depois que fosse examinado aquele projeto que extinguia a necessidade do referendo popular. Mas o projeto não foi extinto, não foi colocado em votação, então o governo do estado resolveu antecipar e colocar essas propostas de privatização ou corporação e desestatização de Copasa e CEMIG, respectivamente. Antônio Claré, no seu entendimento, o tempo certo foi esse, a colocação é essa mesma, e nós teremos chance de que isso passe, embora nós saibamos que há corporativismo, há processos ideológicos envolvidos em tudo isso, mas você acha que isso vai ser discutido de maneira ampla na Assembleia de Minas? Paulo, eu acho o timing perfeito, né? Por quê? Minas estava quebrado, a gente, se fosse uma empresa, a gente teria aderido a uma recuperação judicial, aqui chamada de recuperação, a RRF, né? Recuperação fiscal, regime de recuperação fiscal, e entendo, né, vendo a imagem do professor Matheus, vice-governador, levando pessoalmente as 2 propostas de privatização, fiquei muito feliz, porque a gente vê que, além de Minas Gerais resolver a questão fiscal, ou pelo menos dar andamento nisso, né, coisa que não fizeram antes, agora ele já apresenta as 2 privatizações. Alguém pode dizer, mas para que privatização? CEMIG e Copasa são eficientes? Estão muito eficientes. Nunca estiveram com tantos bons resultados como nesse governo. Mas tem uma coisa chamada direito público. Direito público vai atrapalhar sempre qualquer estatal. Então, assim, por melhor que seja a gestão da estatal, ela será melhor sem o direito público. Só tem um jeito de tirar o direito público de uma estatal, tornando-a privada. Então, acho o timing perfeito e acho que quem decide isso, Paulo, são os representantes do povo, são os deputados estaduais na Assembleia. Eles é que vão saber dizer se é a hora ou não é, porque eles representam grupos, né? Então, assim, mas eu estou bem confiante, tá? Porque é o melhor para Minas. Kertzmann, independente da questão e do corporativismo, que todos nós sabemos que prevalecerá nessa análise, das questões ideológicas, que também será ponto marcante nessa análise dessas propostas do governo, você acredita que o tempo foi certo e que haverá êxito na solicitação do governo do estado? Olha, Paulo, é uma questão dificílima de te responder, sabe? Porque a gente tem tantas barreiras pela frente ainda e talvez, né, no afã de resolver essa situação de forma mais rápida, de forma mais breve, talvez tenha havido uma certa precipitação por parte do governo estadual. Ô Paulo, a tal da PEC que vai decidir se é necessário ou não um referendo, se é necessário ou não que a população permita a privatização dessas estatais, ela foi retirada de pauta. Não havia garantia alguma, como não há garantia que no caso de retorno dessa PEC, o governo tenha a maioria qualificada para poder aprová-la. Eu conversei hoje o dia inteiro, o que eu mais fiz foi tentar entender direitinho a estratégia do governo e entender também esses modelos de privatização ou desestatização. E, dentre as coisas que eu vi a respeito desse risco que está correndo o governo de Minas em enviar os projetos sem ter essa PEC aprovada, é mais ou menos no seguinte sentido, de que ao abrir a forma, principalmente com relação à CEMIG, ao abrir a forma com que o governo pretende caminhar com essa privatização, fique claro para os deputados que Minas Gerais não vai perder o controle sobre a companhia. Que é um movimento arriscado do governo colocar os projetos para poder correr nas comissões. A primeira delas é a Comissão de Constituição e Justiça, e a depender do encaminhamento vai para análise ou econômica ou análise política. Eu dizer que há um certo risco, porque o governo não tinha, como ainda não tem hoje, a certeza de que, no caso da PEC, que vai definir se vai haver ou não referendo, o governo não tem certeza se tem os votos necessários.
Mas, conversando com algumas pessoas hoje, porque esse movimento, me disseram que é uma maneira de sinalizar para os deputados que teriam alguma dúvida sobre a questão da manutenção do poder mineiro sobre as estatais, né? Todo mundo sempre tem a preocupação de Minas não poder perder o comando dessas estatais. Esse projeto deixa claro que Minas Gerais continua tendo o poder sobre as estatais, principalmente com aquela cláusula de ouro lá. Então, isso seria uma maneira de estimular deputados receosos a votar a favor mais à frente. A questão que vai se encaminhar daí para frente também, Paulo, versa sobre os valores, né? Porque são empresas que vão ter que ser leiloadas, vão ter que ser privatizadas através de leilões públicos, através de bolsas de valores. No caso da Copasa, isso pode ocorrer através de um aumento de capital, né? Investidores vindo com mais dinheiro e diluindo a participação acionária de quem já detém ações da Copasa. No caso da CEMIG, o modelo pode ser outro, deverá ser outro, esse modelo de corporation, já é uma coisa mais complicada de se efetuar, mas tem duas questões aí, Paulo, que me dizem que o governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões, está muito otimista em que isso vai ser concretizado até o final do primeiro semestre do ano que vem. A primeira delas, Paulo, são as questões jurídicas. Dificilmente isso não vai ser judicializado por grupos contrários a esse movimento. E o número 2 é a questão financeira. A gente vai ter que entender qual que é a avaliação, qual que é o valuation que vai ser feito para poder definir o modelo que o governo vai propor. Eu acho que essas duas coisas, principalmente em relação à CEMIG, vão ser impeditivas para que isso saia, de fato, até o final do primeiro semestre do ano que vem. E só para terminar, tem muita gente dizendo o seguinte: o governo foi e colocou o bode na sala, mandou CEMIG e Copasa, mas no fundo vai ficar feliz se for só Copasa. Vamos entender um pouquinho, porque tem uma coluna, viu, no 98live.com.br, 98live.com.br, para você entender um pouco mais. Mas a Copasa seria, então, uma desestatização, aquilo que disse o Kertzmann agora, alienação total ou parcial da participação societária, com o aumento de capital, renúncia ou cessão total ou parcial dos direitos de subscrição. Portanto, haveria um aumento de oferta das ações para que diminuísse a participação do governo na composição societária da Copasa. Já no caso da CEMIG, é a corporation, ou corporação. Teria a alienação de participação societária, o aumento do capital, a reestruturação da sociedade e a alienação do controle de subsidiárias. Tem a previsão também da conversão com ou sem prêmio das ações preferenciais em ações ordinárias. São termos técnicos, mas para quem gosta, é dessa forma que está sendo proposta a privatização, a corporação, aliás, a privatização, corporação e a desestatização, como a Copasa e CEMIG. O que disse Kertzmann agora, eu também ouvi hoje à tarde. Se as duas não puderem, a Copasa será uma grande recompensa se acontecer. Eu ouvi isso e acho que também é como pensam alguns setores do governo. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem em Brasília, por volta dessa hora aqui. Diga. Pois não, desculpa, eu não estava vendo, você não estava prestando atenção, você quer falar? Diga lá. Não. Só lembrar para as pessoas que hoje, tanto Copasa quanto CEMIG, em tese, já são privadas, né? Elas têm ações na Bolsa de Valores, as pessoas podem comprar, entretanto, por ter o controle estatal, elas são consideradas estatais. Mas, para concluir, fico feliz, né, por parte do governo por ter apresentado à Assembleia esses dois projetos. Como eu disse, Paulo, a Assembleia são os representantes do povo, são os 77 representantes que vão decidir isso. O governo fez sua parte, o governo de Minas fez sua parte através do professor Matheus, né, vice-governador, governador em exercício, que levou os projetos. E de resto é isso. Mandar um abraço também, para não perder o costume aqui, a uma grande referência que eu tenho, um grande amigo que está nos acompanhando, mandando um abraço a todos, Sir Rony Antunes. Grande abraço. Abraço, Rony. Diga. Me permita um complemento, e na verdade aqui vai uma posição pessoal a respeito dessas possíveis privatizações ou desestatizações, chamem como quiser. Eu queria que a sociedade, de um modo geral, mas principalmente os parlamentares que vão ser responsáveis por conduzir esse processo, eles tivessem em mente duas coisas que eu acho que são fundamentais aqui. Número 1,
O governo do Estado tem caixa, tem dinheiro suficiente para fazer frente à quantidade de investimentos necessários para otimizar o serviço dessas duas empresas para o público em geral? A pergunta número 1 é essa e todo mundo sabe que a resposta é não. Não. E se precisa, então, de mais investimentos e não tem, o caminho correto é privatizar, desestatizar, repito, o nome que tiver, coloque isso nas mãos de quem possa gerir tão bem quanto, mas trazer capital que o governo não tem. E o segundo apelo que eu faço aos parlamentares, principalmente aqueles parlamentares que operam sob a lógica da ideologia, ou sob a lógica do quanto pior, melhor, sabendo que Minas tem uma dívida muito grande pela frente, por favor, pensem na população e não pensem apenas nos próprios umbigos, nos próprios cargos e no próprio partido, porque não foi para isso que vocês foram eleitos.